Estamos online. Vamos então compartilhar a live, chamar o pessoal para participar junto conosco. Sejam bem-vindos quem for entrando. Boa noite a todos que vão chegando. Boa noite, Alcione chegou já, seja bem-vindo, que Deus abençoe, já vamos começar daqui a pouquinho, só vamos compartilhar a live aqui, já vamos começar. Hoje nós vamos continuar o Salmo 119, versículo 67, nós fizemos só a primeira parte, né? Fizemos só a primeira parte na semana passada, daí agora nós vamos fazer a segunda parte do versículo. Só vou partilhar aqui e a gente já começa. Só um minutinho. Compartilhar em um grupo. Salmo 119, verso 67. Já vamos começar, tá, gente? Só um minutinho. 67. Sejam bem-vindos quem está chegando. Quem estão chegando, né? É quem está chegando, tá certo? Falei certo. Sejam bem-vindos. Tem 5. Se quiser dar um oi, a mãe tá aí. Tem 5 pessoas online. Daí eu precisava que me desse um oi aí para a gente poder agradecer. Então vamos lá, gente, vamos começar. Nós estamos no Salmo 119, versículo 67, que diz para nós, eu vou ler só na nova, me esqueci de novo, domingo eu falei, nova Bíblia, nova Bíblia, não me lembro mais como é que é o nome. Como é que é a sigla? NBV, Nova Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, isso mesmo. Que diz assim, ó. O título da live está escrito isso, né? O título da live está escrito, eu botei hoje. Diz assim, ó, antes de ser castigado eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora eu obedeço a tua palavra. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração na tua presença, te agradecendo por mais uma vez nós poder estar aqui, podendo falar de ti. Falando das tuas maravilhas e expondo, Senhor, esse salmo maravilhoso que vem de encontro à necessidade do nosso coração, que é cada vez mais louvar e bendizer o teu santo nome. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos compreender que todas as tribulações e todos os problemas que vêm em nossa vida é para o nosso crescimento, e nós vamos falar a respeito disso nessa noite. E obrigado, Senhor, por intermédio desses sofrimentos, nós nos apegamos a Ti e compreendemos mais da Tua palavra. Por tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, a semana passada nós conversamos um pouquinho a respeito do início do Salmo, né, que diz para nós, início do versículo, que diz para nós, antes de sofrer eu andava errado, mas antes de sofrer eu andava errado, né? Nós explicamos um pouco a respeito disso, porque eu me extraviei por causa disso, ou seja, por causa de não ter o conhecimento, muitas vezes eu caí em pecado, eu me afastei das coisas que era certo, eu adotei visões errôneas, sofri tentações por causa de descuido, fui negligente de espírito, eu negligenciei com Deus, eu me afastei, eu abandonei de leve a minha rocha de salvação, e os erros me trouxeram de volta para o caminho. Foi útil eu lembrar desse caminho por intermédio das dores, por intermédio das provações, porque sem essas provações eu estaria perdido, eu estaria arrogante, eu estaria cheio de mim mesmo, porque por intermédio da prosperidade, a prosperidade é uma fenda através da qual ela nos leva para nós nos extraviarmos, e no momento que nós começamos a compreender e cumprir o dever de Deus, nós buscamos a salvação, nós começamos a confiar em Deus.
quando nós estamos com a vida próspera, a graça é lenta na nossa vida. Muitas vezes a gente clama de uma forma errônea, dizendo que as aflições são ruins, e isso na realidade é falta de discernimento, isso é uma insensatez da nossa parte, isso beira a estupidez, né? Quando nós reclamamos dos nossos problemas. Nós estamos sendo nécios, e na realidade, quando nós reclamamos dos problemas que estão acontecendo na nossa vida, tudo isso procede por causa de um amor carnal que nós temos pela boa vida. Mais ou menos foi isso que nós falamos a semana passada. E quando a gente é golpeado pela vara divina, isso nos traz tranquilidade, não mazela na realidade. Quando a gente está só na fase boa da nossa vida, nós vivemos entorpecidos, nós vivemos enganados. Estamos cheios de nós mesmos e estamos fugindo da presença de Deus. Então, o salmista aqui, ele está agradecendo a Deus pelas tribulações, está agradecendo a Deus pelas aflições, e é o que nós devemos fazer também. Muitas vezes a vara divina, ela vem sobre nós para nos converter para o caminho correto, e nós temos que agradecer, porque essa vara, ela funciona mostrando a bondade divina que nos tira das ocasiões do pecado. Nós somos assim. No momento em que nós estamos cheios de nós mesmos, a nossa tendência é cair pelo caminho errado. Por isso que o salmista diz nessa passagem, né, como nós lemos aqui, que ele diz: antes de sofrer eu andava errado. Ou nessa Bíblia Viva, antes de ser castigado eu andava pelos meus próprios caminhos errados. Então, antes de ser castigado eu andava por intermédio dos meus caminhos. Mas agora, a gente entra na segunda parte do versículo que diz: mas agora eu observo a tua palavra. Ele foi afligido, e isso ensinou ele a observar a palavra de Deus. E a mesma coisa funciona na nossa vida. No momento em que nós somos afligidos, nós nos apegamos a Deus, nós chegamos mais perto de Deus. Ele está querendo dizer que no momento que ele foi afligido, ele foi atingido pelas aflições, ele mudou, ele transformou a sua vida. E isso que nos leva. Sempre que nós estamos sofrendo, sempre que nós estamos passando por algum problema, nós somos transformados. Nós podemos ver isso quando as pessoas, quando elas estão vitoriosas nos lugares, elas não aprendem nada. Quando nós nos tornamos vitoriosos em qualquer coisa que nós estamos fazendo, isso não traz para nós nenhuma sabedoria, nenhum discernimento. Mas no momento em que nós sofremos aflições, no momento em que nós somos derrotados naquilo que nós estamos fazendo, isso traz uma grande mudança em nós. Nós aprendemos que nós precisamos mudar para ser pessoas melhores, pessoas diferentes. Por exemplo, nós só vamos saber que nós não somos competentes para ganhar uma maratona quando nós corrermos essa maratona e perder ela. E então daí nós vamos aprender que nós precisamos treinar mais, nós vamos aprender que nós precisamos dedicar mais da nossa vida, nós precisamos cuidar da nossa alimentação, nós precisamos cuidar do nosso corpo, para que assim nós possamos chegar e, quem sabe, ganhar a maratona no próximo ano. Então a derrota, a aflição, o problema, a dificuldade, nada mais é do que uma coisa para que nós possamos crescer. E nós estamos vendo agora, ultimamente, nesses últimos dias, principalmente na mídia, as pessoas batendo muito, né? Que nós falamos até no domingo a respeito do que a menina que canta lá, a Bruna Carla, falou a respeito de uma coisa, e nós estamos vendo que as pessoas se levantaram contra ela, as pessoas que são da LGBT+, aí, elas se levantaram contra ela, dizendo que é preconceito, que é isso, que é aquilo. Então, no momento em que nós realmente somos transformados, nós começamos a ser perseguidos. Então, as experiências nos fazem nós crescermos. As experiências nos transformam em pessoas novas. As experiências que a vida nos traz, as aflições que a vida nos traz, nos levam mais para perto de Deus. E nós começamos a compreender que
As dificuldades, as perseguições nos fazem nos achegar mais a Deus. E nós vemos na realidade, no meio das aflições também, as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que estão junto conosco, as pessoas que de fato nos amam. Então ele falando que no momento que ele foi afligido, isso foi bom para a vida dele, ele foi transformado e ele aprendeu a observar a lei de Deus. E nós temos que fazer da mesma forma. E como eu estava falando a respeito dessa menina, não sei o que aconteceu na vida dela, mas ela está defendendo a crença dela, e acho honroso quando nós fizemos isso. Paulo nos diz no Evangelho, Paulo nos diz em uma das suas cartas, dizendo que por acaso estou eu aqui para agradar a homens? Não, eu estou aqui para agradar a Deus. Então nós estamos aqui para agradar a Deus e falar o que é para ser falado. Não estamos aqui para falar que Deus ama todo mundo, que Deus é misericordioso, que como eu estava vendo ontem uma pregação do Anderson Silva, do pastor Anderson Silva, né, que ele estava falando que sim, a pregação é essa. Se vocês quiserem depois ver no YouTube, ele diz assim: sim, Deus não ama os pecadores. E às vezes a gente erroneamente nós dizemos para as pessoas que Deus ama o pecador. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz para nós que Deus abomina o pecador. Deus abomina o pecado, e nós não conseguimos separar o pecado do pecador. Quando nós chegarmos lá adiante, e nós vamos falar um pouco, eu acredito nisso hoje, quando nós chegarmos na frente de Deus, nós vamos nos apresentar para Ele e vamos dizer para Ele assim: olha, Senhor, eu te amo, mas o meu pecado eu estava fazendo, porque tu me amava, tu me ama, né? Então tu não ama o pecado. Daí Ele vai dizer para ti: então tá, meu filhinho, vem para o céu e o teu pecado vai para o inferno. Não, quem vai para o inferno é quem está com pecado. Se nós estamos com pecado, nós vamos para o inferno. Deus odeia o pecador. Deus odeia as pessoas que andam de forma errônea. Deus odeia as pessoas que abominam o seu nome. Deus odeia idolatria. Idolatria é a pior coisa que existe. A palavra de Deus fala para nós que qualquer um que levantar ídolos, isso é um dos 10 mandamentos. Qualquer ídolo que nós colocarmos em nossa vida, isso nos leva para o inferno, porque nós deixamos de adorar a Deus e estamos idolatrando. E essa idolatria, muitas vezes nós queremos jogar essa culpa na conta dos católicos, dizendo que os católicos adoram santos e por causa disso eles vão para o inferno. E nós muitas vezes, como já foi falado no domingo, nós adoramos o nosso trabalho, nós adoramos os nossos filhos, nós adoramos os nossos pais, nós adoramos a nossa conta bancária, nós adoramos a nossa instrução, né, com a pessoa: eu sou fulano de tal, eu sou formado em tal coisa, e nós nos perdemos. E o salmista está dizendo aqui que no momento em que ele foi afligido, o pensamento dele mudou. E nós estamos falando de um homem que era rei, nós estamos falando de um homem que tinha condição de fazer todas as coisas, e assim mesmo ele submeteu-se a Deus, dizendo que ele agradecia a Deus por todas as aflições, porque por intermédio dessas aflições ele começou a observar a lei de Deus. Por intermédio dos problemas e das dificuldades, ele observava a Deus. As aflições não somente no corpo, que muitas vezes nós achamos que quando nós somos afligidos no corpo, com doença, com perseguição ou com qualquer outra coisa. Mas as aflições, elas são de forma física, de forma psicológica e de forma espiritual. Então nós podemos estar sofrendo algum tipo de aflição, e essas aflições são boas para nós. O efeito que esses problemas, essas aflições surtiram efeito na vida do salmista foi porque, por intermédio dessas aflições, ele começou a olhar as andanças dele, ele começou a olhar pelos caminhos aos quais ele estava andando, que ele viu que isso estava errado e ele necessitava mudar. E essas aflições o levaram a ver os caminhos do dever, os caminhos da santidade. É isso que nós precisamos ver. Nós precisamos mudar o nosso discurso. Nós precisamos parar de falar a respeito, quando a gente vai falar a respeito de Deus para as pessoas, nós dizer: Jesus te ama.
e começar a dizer para as pessoas que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário em troca da crença de alguém, ou seja, todos que crêem nele serão salvos. O crer nele não é a gente ir na frente no púlpito e falar publicamente eu creio em Cristo. Não é nós fazer uma oração na praça para uma pessoa que a gente não conhece e diz para ela, tu aceita Cristo como teu único e suficiente Salvador, e a pessoa dizer eu creio, essa pessoa foi para o céu. Não, isso é ilusão, isso é mentira. A palavra de Deus diz para nós, ide por todo mundo e levai o evangelho a toda criatura. Concordo total e plenamente. Nós temos que ir pelo mundo inteiro e falar de Cristo para as pessoas. Só que esse versículo não termina aqui. O versículo continua dizendo, ensinando-os e batizando-os. Nós dizer para as pessoas que ela deve aceitar a Cristo, que ela vai receber a salvação, é um erro de nossa parte. Nós temos que falar que as pessoas têm que aceitar a Cristo no seu coração e ensinar a elas a viver uma vida correta. A palavra diz que ele morreu na cruz do Calvário para todo aquele que nele crê. E a palavra de Deus, a mesma palavra de Deus que diz isso para nós, eu quero que vocês entendam uma coisa, né? Que a gente diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que morreu, João 3,16. Cássio, olha para mim que está com a Bíblia na mão. João 3,16, ela fala isso para nós. Eu quero que tu leia o João 3,16, lê para mim o versículo 17 e o versículo 18. 3,16, lembrando, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 17 e o 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. Ele enviou o Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha, quem nele crê é salvo, né? Não é condenado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O último versículo o penúltimo e último versículo desse é o 36, 31? 35 e 36. O penúltimo e o último. O penúltimo e último. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Ó, Deus amou Jesus Cristo e entregou tudo nas mãos dele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê nele tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem não crê no Filho não verá a vida eterna. A ira de Deus permanecerá sobre ele. Então, cara, nós fizemos uma pregação, gente, eu estou todo arrepiado aqui. Nós fizemos uma pregação sobre João 3,16, mas o cara esquece de ler 2 versículos depois, o 17 e o 18. E bem capaz que ele vai chegar no 35 e no 36. Aí Deus ama todo pecador. Não, Deus tem ira daqueles que são pecadores. E aqui nós estamos vendo que o salmista está falando isso. Ele está dizendo que as aflições foi boa para a vida dele, porque por intermédio dessas aflições ele começou a observar a palavra de Deus e começou a fazer a vontade de Deus. Ele parou de ler o versículo 16 só e começou a ler todo o capítulo. É isso, ele ama a palavra de Deus. E a palavra de Deus para nós é que quem crê em Cristo obedece os seus mandamentos. Como é que eu posso dizer que eu sou salvo? Como é que eu posso dizer que eu creio em Cristo se eu não observo os mandamentos dele? Se eu não faço a vontade dele, gente? A Josi botou aqui os versículos que foram falados aqui, ó. Então, vamos parar de nos iludir, vamos parar de dizer que Jesus é bom e Jesus te ama, e vamos pregar a pregação que Cristo fazia. Vamos pregar a pregação que João Batista fazia, dizendo, e arrependei-vos, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar para Deus, vamos fazer como o salmista está dizendo, vamos observar a palavra de Deus e vamos colocar ela em prática na nossa vida. Ele experimentou isso, e não foi uma vez, foi frequentemente. O salmista, ele experimentou as aflições, e por intermédio dessas aflições, ele começou a observar a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática na vida dele. Sabe, essa linguagem que nós barateamos a salvação, ela não pode ser usada por nós.
É lógico que a gente não pode, como eu canso de falar, a porta é estreita, nós não podemos alargar ela de forma alguma, dizer que, cara, tu pode fazer o que tu quiser que tu tá salvo, não podemos alargar, mas ao mesmo tempo nós não podemos apertar a porta ainda mais. Dizer que tu é obrigado a fazer isso, tu é obrigado a fazer aquilo. A palavra de Deus diz para nós em João 8,32: conheceis a palavra e a palavra vos libertará. Nós somos livres no momento em que nós conhecemos a verdade. Desculpa, não é a palavra é a verdade, mas a palavra é a verdade. Então essa é a realidade. No momento em que nós conhecermos a palavra de Deus, que é a verdade, nós somos livres. Livres. Liberdade. É isso que o salmista está dizendo. No momento em que eu fui afligido, isso me levou a buscar a tua palavra e colocar ela em prática na minha vida, e eu fui livre por intermédio disso. Essa linguagem não pode ser usada pelos filhos de Deus. Nós temos que falar para as pessoas que elas precisam se converter. Nós temos que amar as pessoas. Gente, eu estou falando isso já faz, eu acho que umas 3 semanas, dizendo: nós não podemos chegar e condenar as pessoas. Nós não podemos dizer para as pessoas que elas estão no inferno. Não, nós temos que falar a respeito do amor de Deus para elas. Mas de um amor de Deus ao qual aquele que Jesus Cristo veio ao mundo para satisfazer a vontade do Pai, que amou esse mundo de tal maneira que mandou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para todos que andam de acordo com a vontade dele sejam salvos. Vamos colocar a palavra de Deus tal qual ela é. Exato, a Josi botou que nós não temos noção do que é liberdade. Infelizmente nós não temos, por causa que quando a gente cai, quando a gente começa a falar em liberdade, nós caímos para a libertinagem. A palavra de Deus diz que eu sou liberto, porque eu deixei de ser escravo do pecado, não sou mais escravo do pecado. Por quê? Porque eu conheço a palavra, eu conheço a verdade, eu sou livre para fazer todas as coisas. Mas aí, como eu tenho Cristo no meu coração, eu começo a ver o que convém e o que não convém eu fazer. E eu faço as coisas que convém, eu me transformo completamente, eu coloco em prática, eu observo a tua palavra e coloco ela em prática na minha vida. Daqueles que são filhos de Deus, pode-se dizer que sempre são beneficiados, mais cedo ou mais tarde, pelas aflições. Nós temos que agradecer a Deus, seja mais cedo ou seja mais tarde. Lembra o que diz lá em Hebreus 12, versículo 11, que diz para nós assim, ó: e na verdade, que toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça que nos é exercitados por ela. Então, muitas vezes as aflições, muitas vezes as correções, ela no momento ela não nos serve de gozo, ela não nos serve de alegria, ao contrário, ela nos serve de tristeza, porque nós estamos sendo afligidos, porque nós estamos sendo corrigidos, isso, sumiu a palavra. Nós estamos sendo corrigidos por Deus e, cara, mas nós temos que entender que o efeito definitivo dessa correção, o efeito definitivo dessa aflição, ela é para nos beneficiar, é para nos transformar, é para nos trazer para perto de Deus. Por intermédio dessas coisas que algo é corrigido na nossa vida, é por intermédio dessas coisas que os hábitos que nós temos ruins são mudados. É por intermédio dessas correções que o orgulho que nós temos é humilhado e nós somos humilhados, né? Somos humilhados, somos levados ao chão. E se nós pararmos para olhar, quando Cristo, que o início de João diz para nós, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele se rebaixou ao ponto ele se humilhou tão grandemente que ele deixou de ser o Criador para se transformar numa criatura. A Josi botou o versículo ali, Hebreus 12, 11. Então nós precisamos entender que essas aflições nos levam a crescer cada vez mais, vai mudar os nossos hábitos, vai transformar o nosso orgulho em humilhação, vai acelerar o nosso coração para fazer o dever. Nós vamos criar hábitos de oração
Ou vamos retomar, eu não sei qual é que é o hábito teu de oração, mas por intermédio da aflição nós voltamos ao hábito da oração, ou quem sabe nós criamos esse hábito, formamos esse hábito de uma forma nova. A aflição vai nos trazer para perto de Deus. Os afetos da gente são fixos para que nós tenhamos uma vida boa, um mundo melhor, né, para nós vivermos de forma melhor, ao invés de nós querer mudar os nossos pensamentos, ou seja, nós queremos ter uma vida confortável, uma vida tranquila, uma vida na boa, e ao invés de nós querer transformar a nossa alma para nos tornar pessoas mais gentis, pessoas mais calmas, não que nem eu assim que fica... mas nós nos tornarmos pessoas mais calmas, pessoas mais humildes, pessoas mais espirituais, pessoas mais puras. É isso que a aflição nos traz. E além disso, daí no momento em que nós começamos a ser afligidos, nós começamos a buscar a palavra de Deus e entender mais a palavra de Deus. As aflições é um meio que Deus nos colocou para nós nos deliciarmos na preciosa graça de Deus. Nós entregar as nossas mãos, as nossas vidas nas mãos de Deus. Eu sou apaixonado por Salmo 131. São só 3 versículos, mas versículos maravilhosos, que diz, ali é o salmista que está falando. O salmista está dizendo que ele não quer mais ser arrogante. Vou falar nas minhas palavras o que está escrito em Salmo 131. Se a Josi quiser botar o Salmo 131 aí, ela pode colocar Salmo 131, que diz assim: não desejo mais ser arrogante, eu não quero mais ter um lugar de proeminência, mas eu quero ter um lugar de tranquilidade. Eu quero ser como uma criança desmamada que está no colo da mãe. Isso quem está falando não é um Cláudio da vida, é o Davi, o rei de Israel, o rei de Jerusalém, dizendo que ele não quer mais ser arrogante, ao contrário, ele quer ser simples. Sabe o que é isso? Não sabe, porque nós queremos ser arrogantes. Nós vemos pessoas querendo cada vez mais, e uma das pessoas que falou hoje a respeito do negócio da Bruna Carla, como é que ele falou, Cássia? Que ele queria era ser visto, como é que é? Mas eles assim, eu não quero servir um Deus ao qual ele me subjuga, eu não quero servir a um Deus ao qual eu tenho que me anular, eu não quero servir a um Deus, não, eu quero ser reconhecido, eu quero ser louvado, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o quanto eu sou maravilhoso. Ele disse que ele não queria se sumir. Isso, Deus. Ele foi contra o que João Batista disse. Isso, esse negócio de que Deus cresça e eu diminua, de forma alguma. Eu quero eu crescer. Isso, infelizmente, nós estamos vendo. E é uma pessoa, quando ele falou isso, eu ouvindo junto com a Cássia, eu disse assim, cara, ele era crente. Entende? Olha ali olha o que o Davi colocou ali, ó, no Salmo 131, a Josi botou ali, ó. Senhor, Senhor, não é orgulhoso o meu coração e nem arrogante o meu olhar. Eu não ando à procura de coisas grandes e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, ficar calado e sossegar a minha alma. Só até aí que eu enxergo. Tu quer continuar lendo? Não apareceu para mim. Não, vou clicar em ver mais aqui. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Gente, esse salmo é maravilhoso. Ele não está atrás de coisas maravilhosas, ele não quer ser orgulhoso. Ele está atrás das coisas de Deus. É isso que nós precisamos ter. E tu sabe quando as pessoas, nós estamos conversando a respeito da palavra de Deus, e isso não está anotado aqui. Isso não está anotado aqui. Só que a gente está falando a respeito da palavra de Deus e vai brotando essas coisas que estão no nosso coração. Só um minutinho. Tá, só um pouquinho. Vou abrir o portãozinho. Então aí a gente começa a ver isso, gente, de uma forma tão grande
que nós vemos que as aflições, elas não são preciosas para a nossa graça, elas estão inteiramente sobre a direção de Deus. Não, Deus não conhece, Deus conhece todo o coração e Ele sabe qual é a melhor maneira de alcançar qualquer um dos nossos corações. Gente, então nós devemos agradecer a Deus por todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida, sabe? O nosso coração pode ser mudado por intermédio de doença, por intermédio de decepção, por perdas de propriedade, lá sei eu o que é, as coisas que estão acontecendo, ou por luto, ou por esperanças arruinadas na vida da gente, ou pela ingratidão de outras pessoas para cima da gente, ou pela crueldade de amigos, pela crueldade de professores, ou pela crueldade de pessoas que professam as milícias e as malícias do inimigo, ou por problemas domésticos que estão acontecendo na nossa vida, pela conduta das crianças na nossa volta, dos nossos filhos, coisas que estão acontecendo na vida da gente. A aflição de Deus alcança o nosso coração, ela é capaz de quebrantar o nosso coração, ela é capaz de esmagar a nossa vida, ela nos prepara para um caminho de verdade, um caminho de vida. É isso que nós precisamos mudar. Nós devemos ser gratos a Deus. Nós temos que ter... nós vemos que os homens bons são agradecidos a Deus por intermédio das aflições. Davi, em sua própria pessoa, dentro dele mesmo, ele descreve a devassidão ou a rebelião que ele fez durante a vida dele inteira. Mas ele olha para dentro de si e se rende quando ele começa a ser afligido, e ele diz que ele se rende à obediência de Deus por intermédio do seu castigo ao qual ele sofreu. Nós conhecemos a vida de Davi, nós sabemos o poderio que ele tinha, nós sabemos que por intermédio disso ele cometeu muitos pecados, e por intermédio, ele cometeu pecado, e por intermédio desse pecado ele sofreu tudo que sofreu, e jamais ele escarneceu ou brigou com Deus. Ao contrário, ele foi grato a Deus por tudo que aconteceu na vida dele, porque isso o trouxe para mais perto de Deus e ser mais obediente à palavra de Deus. O profeta de Deus clamava na sua rebelião que ele fosse corrigido por Deus, a ponto dele dizer que para mim muito mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias fora dela. Ele colocou a experiência dele à mostra, e ele traz para nós, por intermédio desse salmo, gentilmente dizendo para nós que nós devemos ser iguais, nós devemos nos afastar da insolência, nós devemos nos afastar do proceder errado, o proceder inútil, o proceder inconveniente, o proceder desproposital ao qual nós andamos. Gente, eu gostaria que você parasse hoje, agora, nesse momento, e contemplasse o seu último dia de vida. Tu viajasse agora para o leito da tua morte, no momento que tu for te encontrar com Deus, e olhar qual foi os momentos da vida que tu mais sentiu Deus. Se nós olharmos para ver que a glória de Deus, ela refletiu sobre nós, as misericórdias de Deus se refletiram sobre nós nos momentos das aflições, nos momentos das dificuldades, ela refletiu sobre nós. E nós vamos chegar na presença de Deus e ver a bondade de Deus. Ou, de repente, nesse mesmo leito de morte, nós vamos olhar e vamos sofrer as acusações e a sentença ao qual o juiz vai dar sobre nós. Para onde nós estamos indo? O nosso modo de viver, ele tem nos levado para encontrar com Deus misericordioso, ou nós estamos sendo levados para nos encontrar com o nosso acusador e receber a sentença do nosso juiz? Por isso, gente, nós devemos ser gratos a Deus pelas aflições as quais tem vindo sobre a nossa vida. A mão sagrada de Deus, ela tem nos impedido de nos desviar do seu caminho. O primeiro passo que nós precisamos para isso é a obediência. É a mortificação da nossa carne.
a qual esta todo homem natural ele é desinteressado. Ele não quer mortificar a carne dele, ao contrário, como eu falei aqui a respeito desse rapaz que disse, eu não quero que Deus cresça e eu desapareça, ao contrário, eu quero eu aparecer, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o quanto valoroso eu sou, o quão poderoso eu sou. Eu quero ter 6 milhões, 10 milhões, 25 milhões de seguidores no Instagram. Eu quero que as pessoas olhem para mim e deem o reconhecimento ao qual eu mereço. Eu sou o cara. Sabe, gente, nós precisamos domar a nossa mente. Nós devemos olhar para dentro de nós e ver o quão errôneos nós somos. Encontrar os nossos erros e clamar para Deus, Senhor, obrigado pela tua vara, por ela ter muitas vezes me açoitado, que no momento eu senti, como eu falei em Hebreus 12, no versículo 11, que diz, muito obrigado que mesmo que no momento que eu estava sendo afligido, mesmo no momento que eu estava sendo corrigido, aquilo não me servia de gozo, mas me servia de tristeza e aflição. Eu quero te agradecer por cada um desses momentos. Eu quero que vocês lembrem que nós estamos pensando isso no leito de morte. Eu quero agradecer a Deus por todos os problemas e as dificuldades as quais eu sofri, porque por intermédio disso me trouxe para perto de ti, e hoje eu posso estar encontrando contigo, que é o meu paizinho amado. Eu quero agradecer a Deus pela disciplina que Ele colocou em mim. O meu coração tira proveito de todas as coisas ruins que aconteceram na vida, porque essas me trouxeram para perto de Deus. É por intermédio das aflições e das correções é que o nosso coração se torna de um solo improdutivo para um solo produtivo. Por quê? Porque nós começamos a entender o quanto Deus é benéfico, o quanto a vara de Deus, a vida espiritual que Ele coloca na nossa vida, que a aflição nos é benéfica espiritualmente por causa disso. Quando o nosso coração é saudável, gente, Deus nos desperta em nós uma consciência, ao qual nós começamos a olhar e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor, pelas tribulações e pelos problemas. Obrigado, Senhor, por tudo que está acontecendo. Eu olho os meus desvios, as minhas dificuldades, os meus pecados e confesso a Deus, pedindo para Ele, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu quero estar na Tua presença, eu quero fazer a Tua vontade. A minha alma se torna novamente obediente a Deus por intermédio disso. E é isso que o salmista está clamando aqui, dizendo, obrigado, Senhor, pelas aflições, porque por intermédio delas eu aprendi a andar nos teus caminhos e ver as veredas, e ver os teus estatutos e fazer ele andar neles. Eu quero continuar firme nas tuas veredas, eu quero chorar. Como fala a palavra de Deus, bem-aventurado aqueles que choram por causa de reconhecer a sua insignificância, de reconhecer a sua pecaminosidade, de reconhecer o quão miserável eles são. Eles choram porque eles conseguem reconhecer que eles não têm condição de chegar a lugar nenhum. Eles choram porque eles reconhecem que são totalmente dependentes de Deus. Eles choram porque veem que não estão fazendo as coisas que deveriam fazer. Eles choram porque sabem que não é dessa forma que eles devem andar, mas eles devem andar de uma forma diferente. Um verdadeiro filho, ele não reclama quando a vara toca o seu coração, toca as suas costas. Ele agradece por esse corretivo infalível, primordial e satisfatório. Ele agradece a Deus, obrigado, Senhor, por tudo isso. No caso do salmista, nós estamos vendo aqui que Deus operou mudança na vida dele. Ele diz, mas agora eu obedeço a tua palavra. Se nós pararmos e pensarmos para fazer a exegese desse texto, né? Palavra por palavra, mas ele está dizendo agora, de imediato eu quero uma mudança. Agora é uma mudança final para a vida dele. Eu obedeço, ou seja, eu quero não mais andar de acordo com a minha vontade, mas eu quero ter uma mudança em direção à palavra de Deus. Eu amo a tua palavra, Senhor.
Antes que lhe sobrevivesse tribulações, ele andou totalmente errado, totalmente errante. Mas depois ele consertou a vida no seu íntimo acerca da palavra de Deus e se deparou com a boa pastagem para a sua alma. A aprovação o colocou no seu devido lugar. Ele guardou isso e transformou a sua vida. Ele colocou a palavra de Deus em primeiro lugar. Doces são as palavras de adversidade. E nessa adversidade é que nós encontramos Deus. E Ele põe freio, e Deus põe freio nas transgressões e fornece a nós uma espora para que nós possamos andar em santidade. Espora, sabe o que é espora? Aquilo que o cavalo, que a gente bota no carcanhar e toca no cavalo para o cavalo andar. E quando nós olhamos que Deus nos pega a espora e toca em nós, para nós, quando nós estamos fazendo coisa errada, Ele dá uma esporada em nós. Isso que falava o Salmo 67. Agora eu quero ir com vocês para a gente começar o de hoje. Isso estava só terminando da semana passada. Eu quis mudar. Eu vou fazer junto o Salmo 71, porque os dois falam mais ou menos a mesma coisa. Isso deixa eu ver, Salmo 71, tá? Eu não vou fazer como eu faço sempre, de ler várias versões, porque eu quero ser breve no Salmo 71, e senão eu chegaria a semana do Salmo 71 e ia falar quase a mesma coisa que eu estou falando hoje, então eu vou fazer junto aqui. Salmo 119, versículo 71, se a Josi quiser botar para mim aí o Salmo 119, versículo 71, que aí vai ser o que nós vamos colocar depois eu mando para a Josi no hebraico, que diz assim, ó: o castigo que o Senhor me deu foi bom para mim. Na Nova Bíblia Viva. Agora acertei. Nova Bíblia Viva, Josi. Se tu quiser botar aí. O castigo que o Senhor me deu foi bom para mim. E assim eu aprendi a pôr em prática as suas ordens. Vocês viram? É quase o mesmo teor do outro, né? Aí nós estamos vendo que o salmista, ele está tão impressionado com aquilo que aconteceu no verso 67, que ele falou, né? É bom para mim que eu tenha sido afligido, que ele continua aqui, né, no Salmo 71, e ele confirma o sentimento que ele falou lá no 61, né? Que ele diz que é proveitoso ser subjugado, e pelo castigo de Deus que ele encontra cada vez mais a presença de Deus e é trazido de volta a suavidade por intermédio da obediência. O castigo que o Senhor me deu foi bom para mim. Eu já falei para vocês na semana retrasada que eu tenho muito desejo e eu vou colocar um dia atrás do meu carro. O verso que eu quero colocar é esse aqui, Salmo 119, versículo 71, que diz assim: foi bom eu ter sido castigado para que eu aprendesse os teus decretos. Nós precisamos agradecer a Deus pelas coisas que estão acontecendo na vida da gente. Nós precisamos agradecer a Deus porque isso que aconteceu, essa aflição que aconteceu na minha vida, faz com que eu busque a palavra de Deus. E nós estamos vendo aqui que ele está falando no pecado, né? Não, desculpa, no pecado. Está falando no passado. Foi bom eu ter sido afligido. Essa aflição do passado traz para ele um resultado. E ele celebra o resultado ao qual foi trazido. Foi bom para mim. Foi bom para mim eu ter sido afligido. Essa palavra, ele confessa que não estava isento da perversidade da humanidade no coração. Ao contrário, a humanidade está totalmente... Isso, NBV, esse aí mesmo. Então ele está agradecendo que, assim como a humanidade estava infectada, ele também estava infectado. Caso contrário, o lucro dele seria totalmente um fingimento. Entende? A humanidade está afetada, está totalmente infectada. A humanidade está exatamente o que nós estamos vendo, as pessoas querendo cada vez mais crescer, cada vez mais ser reconhecida, cada vez mais ser amada, completamente infectada. E nós estamos da mesma forma. E o salmista, ele não está dizendo, cara, eu não quero ser assim. Eu quero ser humilhado,
Eu quero que ele cresça e eu suma. Eu quero que sempre por onde eu andar a palavra de Deus seja engrandecida. E eu só vou conseguir entender isso no momento em que as aflições me levam a me colocar no meu lugar. As aflições me levam a reconhecer o quão mal eu sou. As aflições me levam a acreditar o que está escrito em Romanos 7, que o mal que habita em mim é muito mais forte do que os meus desejos. Porque o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, eu estou fazendo porque eu estou sendo dominado pelos meus pecados. E eu só vou conseguir subjugar os meus pecados. Eu só vou conseguir subjugar o meu eu por intermédio das aflições. Então, foi-me bom ter sido afligido, porque isso me levou de volta para os teus caminhos, porque isso me levou a fazer a tua vontade, porque isso me levou voluntariamente a submeter o meu pescoço a Deus e dizer: Senhor, suaviza a dureza do meu coração natural, me dá golpe de martelo e transforma a minha vida. Sabe o que fala para nós em Jeremias 23, no versículo 29? Porque a minha palavra é como fogo, diz o Senhor, martelo que esmiuça a pedra. Nós temos que pedir: Senhor, faz com que esse martelo esmiuce o meu coração, faz com que esse martelo transforme a minha vida. É muito poder a palavra de Deus, e isso tem que ser usado contra mim. A palavra de Deus, ela tem que servir de vara, sabe? O problema é que nós estamos querendo ir para a igreja e receber bênçãos de Deus. Nós queremos sair da igreja e dizer: nossa, que culto maravilhoso, esse culto me rejuvenesceu, esse culto me transformou, esse culto me abençoou a minha vida, ao invés de nós sairmos de dentro da igreja arrependidos dos pecados que nós estamos cometendo. A palavra de Deus, gente, eu quero que vocês entendam que as aflições, elas servem para nós de escola. As aflições servem para nós que somos acadêmicos, ou pelo menos almejamos ser conhecedor. Acadêmicos que eu estou dizendo assim, se todos vocês que estão escutando essa live, vocês estão querendo aprender da palavra de Deus, ou seja, vocês estão querendo cada vez mais ser servos valorosos. Vocês estão aqui, não é para ouvir que Deus é bom, não, vocês estão aqui para ouvir o quão mal nós somos, e nós precisamos mudar, e nós só vamos mudar no momento em que nós entendermos que por intermédio das aflições, por intermédio da vara de Cristo é que nós vamos crescer e vamos mudar o nosso pensamento. É para isso que nós almejamos ser pessoas novas, pessoas transformadas. E a aflição tem sido bom para mim isso. O resultado das aflições foi para mim benéfico. Os resultados das aflições transformaram as aflições em experiências para mim, que mais cedo ou mais tarde vai refletir em glória. Porque a palavra de Deus para nós, o que é? Não é, as aflições do presente não tem nada em comparada com a glória do porvir. As pessoas ruins, elas estão interessadas em ser conduzidas para a glória, para fins benéficos das suas vidas temporais, ao contrário do que quando nós que amamos as aflições. Não é que, gente, não vamos ser hipócritas, dizer assim: como eu amo ser afligido. Não. O Hebreus 12:11, de novo, vou dizer, cara, parece que não é motivo de gozo para mim. A Josi falou alguma coisa aí? Não, ela botou o versículo. Não, ela botou depois. Ainda quando a palavra nos faz pensar nos erros, pensamos em outras pessoas que deveriam estar ali ouvindo. Nunca é para nós. Exato. Aí nós vamos para o culto, e quando o pastor fala alguma coisa, eu disse: nossa, como era bom se fulano estivesse aqui. Gente, a palavra de Deus é para nós. Nós somos transformados por ela, nós somos açoitados por ela, e por isso nós somos transformados. Gente, Davi, ele sabia muito bem que as aflições eram boas para ele. Ele sabia que as aflições beneficiavam ele de muitas maneiras. Qualquer que fossem os pensamentos que sobreviessem na cabeça dele, ele enfrentava e lutava por intermédio da palavra de Deus. Então as aflições o levavam para perto da palavra de Deus, e a palavra de Deus, todas as coisas e aflições que aconteciam, ele tinha resposta. É isso que eu estou falando para vocês. Eu estou conversando com vocês a respeito dessa palavra, e vai surgindo versículos na minha cabeça que rechaçam isso que eu estou falando. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, é assim que acontece. Ou tu acha que
que os versículos que eu sei de cabeça, ou que eu uso, brotam do nada. Não, gente, brotam de muitos anos de leitura da palavra de Deus, que a gente começa a ler a palavra de Deus. Sabe quando a gente diz assim: Senhor, eu quero, me dá oportunidade para que eu fale da tua palavra para as pessoas. Aí as oportunidades aparecem durante o dia e tu não sabe dizer nenhum versículo, só sabe, a pessoa está passando por dificuldade, tu diz assim: não te preocupa, porque Jesus chorou. A gente conhece, Jesus chorou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como eu falei para vocês agora, todo mundo conhece: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 3,16. Aí o 3,17 o cara já não sabe. O 3,15 o cara não sabe. E olha que é a mesma coisa. Tu sabe o 3,15 antes da... Tu sabe o que está escrito no 3,15? É a repetição do 3,16, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso eu vos falo que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está falando a mesma coisa e o cara não leu o 3,15. Não, e vai ler o 3,17 por acaso, que é contra ele? Ou o 3,35 que diz que a ira de Deus está sobre ele? Não, de forma alguma. Eu quero ler as coisas boas para mim, não as coisas ruins. Não é bom ver os soberbos prosperando, e eu concordo com vocês que a gente olha os soberbos cada vez mais crescendo. E Davi fala isso, não, desculpa, Davi não, Asaf fala isso no verso, no Salmo 74, que ele diz: eu olho para os ímpios e os ímpios estão cada vez crescendo, os ímpios estão crescendo cada vez mais, e eu aqui sofrendo. Mas lá no fim ele diz: mas agora eu vejo que o caminho deles, o final do caminho deles é escorregadio. Sabe, gente, nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus, e eu invoco vocês: leiam a palavra de Deus, conheçam a palavra de Deus, para quando acontecer alguma coisa, tu saber o que tu dizer. As aflições têm um caráter positivo ao salmista. Ele não é melhor do que nós, gente. O salmista, ele é igual a nós. E nós não somos mais pecadores do que ele, somos iguais. Para os pecadores, gente, é nocivo essa palavra, mas para nós isso deve ser alegria. Para os santos, não é tristeza essa palavra, ao contrário, é alegria, é benéfica. Quando diz que foi-me bom ter sido afligido, é um infinito benefício que vem sobre a vida da gente. Essas dores, essas tristezas que acontecem na nossa vida, é bom porque ela nos instrui para a lei. E aí a última parte do versículo diz: só assim eu aprendi a pôr em prática as tuas escritas. A melhor coisa que o homem tem a fazer é obedecer à lei de Deus e as bênçãos de Deus a seu favor. O problema é que o homem quer somente a segunda parte do versículo, né? Ele quer ser abençoado, ele nunca quer a primeira parte, que diz... Salmo 23, né? Salmo 23, o primeiro versículo diz, me sumiu agora da cabeça: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós queremos o nada me faltará, o Senhor é meu pastor, a gente não quer. Nós queremos só a parte boa. E por isso que eu não gosto daquelas caixinhas de promessa. Eu não gosto das caixinhas de promessa, gente. A caixinha de promessa, tu vai lá e pega só promessa, né? Não tem nada de... Então, eu sou meio contra essas caixinhas de promessa. E como a Cássia falou semana passada aqui a respeito do pão diário, né? Tu pega o pão diário... Foi a Cássia ou foi a Josi? Foi a Josi. Pega o pão diário e lê aquela meditação de uma outra pessoa, ao invés de tu fazer a tua meditação. Lê um livro, pega um livro de João lá e vai lendo. E vai meditando todos os dias, durante um mês. Aí tu vai ler todo o livro de João, tu vai compreender o livro de João e tu vai fazer os teus pensamentos. Não importa, gente, quanto possa custar para a gente as aflições. Não importa que essas aflições muitas vezes dê vontade de nós de desistir. Cara, a coisa tá pesada. Eu não estou aguentando mais. Não importa que as perseguições e os problemas de repente vão nos expor para as outras pessoas. Não importa que eu sofra.
E não importa quanto tempo eu sofra, não importa que a pobreza esteja batendo na minha porta, não importa que o desprezo, que as pessoas comecem a desprezar. Lembra lá do Abacuque, a oração de Abacuque? Mesmo que a figueira minta, mesmo que não haja gado no curral, mesmo que não tenha pão, vamos trazer para o dia de hoje, né? Mesmo que eu perca o meu trabalho, mesmo que a minha mulher me abandone, mesmo que meus filhos se voltem contra mim, mesmo que eu esteja doente e não tenha condição de ir no médico, mesmo que se eu conseguisse por acaso no SUS uma consulta e esse médico me desse remédio e eu não tivesse dinheiro para comprar esse remédio, mesmo que eu esteja a ponto de estar no hospital, em um leito de morte, mesmo assim eu continuo agradecendo ao Deus da minha salvação, porque não é essas coisas temporais, é coisa muito maior. Mesmo que as consequências da religião estejam me afastando das pessoas, porque infelizmente eu acho que uma das piores coisas que existe na face da terra é a religiosidade. Pastores falando coisas horríveis. Não é? Falando coisas boas aos ouvidos, né? O que dizem lá em Timóteo, que nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos, vão ter comichão no ouvido e vão correr atrás de pessoas que falem de acordo com a vontade do que eles querem. Mas nós estamos vendo aí, como eu estava falando a respeito da pregação do Anderson Silva, dele dizer, então vocês acham que o pastor que está pregando contra o pecado, aí ele vai lá e peca, ele vai ter, Deus vai ser bonzinho, porque Deus ama o pecador? Não, não, não! Esse pastor vai para o inferno, sim. Por isso que a palavra de Deus diz para nós que, sabe o que ela fala para nós? Que no último dia vai ter gente batendo lá, Senhor, Senhor, eu curei em teu nome, Senhor, eu preguei o teu nome, Senhor, eu falei de ti para as pessoas. Ele vai olhar para tua cara e vai dizer, eu não te conheço. Sabe quando Cristo diz assim, sabe os fulano de tal, os caras que são completamente errados, eles estão falando de ti, aí o que Jesus diz para eles? Deixa eles falar, gente, eles estão falando de mim, não importa, mas eles estão andando com a vida errada, azar é deles, deixa eles estão falando de mim. Então, essas pessoas que estão indo para o inferno, esses pastores que estão mentindo e estão indo para o inferno, sim, porque a palavra de Deus diz que Deus odeia, Deus tem ira. Lê para mim de novo o versículo 36, Cássio. Versículo 36 de João, que é o João mesmo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que amou seus filhos. No 36 ele diz o que para nós? Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas verá a ira de Deus sobre a vida deles. Essas pessoas que falam da palavra de Deus de forma errada, elas estão criando ira sobre elas, e elas não vão para o céu, não vão para o lado de Deus. Então cuida o que tu está falando, cuida o que tu está vivendo. Então mesmo que a pobreza labuta, mesmo que nós sejamos que nem Cristo e ser condenado e ser colocado na estaca, ou mesmo que nós sejamos como os apóstolos, que um perdeu a cabeça, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro morreu açoitado, o outro morreu num exílio, todos eles agradeceram a Deus. Todos viveram em novidade de vida quando eles começaram a acreditar na palavra de Deus. Nós temos que ser gratos a Deus pelo final, ao qual nós vamos alcançar. Lá em Romanos 8,18 foi o versículo que eu falei para vocês. Nada que nós soframos aqui nesses dias é comparado com a glória que será revelada para nós nos céus. É isso que nós devemos acreditar. Nós cremos que tudo o que está acontecendo aqui é para o bem daqueles que amam a Cristo. Então quando a palavra de Deus diz para nós, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo, Ele não está dizendo para nós que quando nós amarmos a Cristo nós vamos ter um serviço bom que nos pague muito. Ele não está dizendo para nós que vai nos dar, que as pessoas vão nos amar, que nós vamos ter 50 milhões de seguidores no Twitter, no Facebook, no Instagram. Não é que a nossa vida vai dar tudo certo, não, ao contrário. Ele diz que todas as coisas contribuem, as aflições contribuem para o nosso crescimento, os problemas contribuem para o nosso cumprimento. Então vamos parar de deturpar a palavra de Deus e mentir para as pessoas que todas as coisas, tudo vai acontecer para o teu bem, tudo vai acontecer para a glória de Deus e para que nós andamos e recebemos a glória que será revelada nos céus para nós, gente. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Isso está implícito aqui no texto. O nosso conhecimento, a nossa observância dos estatutos é necessária. Nós temos que sentir o golpe de vara, porque isso vai trazer para perto de nós. É isso que ele diz para nós, que
Ele clamou no verso 66, uns versos atrás, dizendo que Senhor nos instrui para que nós possamos fazer a tua vontade. Agora nós percebemos que ele fez isso, e o Davi está agradecendo agora. E aliás, a verdade é que Deus nos trata bem, inclusive por meio da aflição. Nós temos sido guardados através das provações, da ignorância do nosso coração. Um coração ceboso, gente, essa é a realidade. Porventura nós, por acaso, vamos chegar a algum lugar se nós querermos e ser abençoados de acordo com o que o nosso coração quer? Não. Só nos engorda, só nos incha. Cada vez piora mais. A prosperidade não é saudável. Ela nos causa soberba. Essa é a realidade. Em prol da verdade, gente, nós precisamos sofrer. A adversidade é saudável para a nossa vida. Porque a adversidade nos torna pessoas humildes, pessoas amáveis. Nós só aprendemos por intermédio da aflição. Para nós sermos bons alunos, gente, nós precisamos aprender a ser bons sofredores. Como diz a palavra, né? Aqui os latinos falam, a experiência nos ensina. Então nós só vamos aprender a ser pessoas corretas, pessoas que andam de acordo com a vontade de Deus, quando nós começarmos a sofrermos as intempéries da vida. Quando Deus começar a nos surrar com a sua vara e mostrar para nós o quanto nos ama. A palavra de Deus diz isso para nós. Agradece a Deus se tu está sendo confrontado, porque está provando que Deus te ama. Se tu não sofrer nada, se nada estiver acontecendo na tua vida, para e pensa, de repente tu não está sendo um cristão verdadeiro. Nós estamos vendo aqui, Davi, um homem, um rei, ele aprende dos estatutos do Rei dos Reis. E a mesma coisa nós temos que fazer. Nós temos que buscar os mandamentos de Deus, nós temos que ler os mandamentos de Deus e com os olhos humildes, clamar a Deus, com os olhos cheios de lágrimas. Essa é a realidade. Enquanto nós não aprendermos a orar a Deus com lágrimas, como Pedro diz quando ele fala para o Senhor, que quando o Senhor clama, quando a terceira vez ele nega a Cristo e ele ouve o galo cantar, a palavra diz que ele chora amargamente. E é isso que nós deveríamos fazer. O sofrimento nos leva a reconhecer o quão pecadores, o quão abjetos nós somos, o quão totalmente errado nós somos. Nós precisamos mudar de vida. E as aflições é o que faz isso. Então, vamos parar de chorar e começar a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Assim como o salmista diz para nós no verso 67 e no verso 68, que diz assim: foi bom para mim ter sofrido, porque assim eu aprendi os teus decretos. Foi bom. Todas as aflições, todos os problemas, todas as dificuldades, o sofrimento que nós sofremos, ele serviu para o nosso crescimento. Agradeça a Deus por todas as coisas, como fala para nós em Filipenses, né? Que diz que nós devemos agradecer por todas as coisas, a tudo ser gratos. Ser grato pelas aflições, ser grato pelas coisas boas, seja grato pelo teu trabalho, seja grato pela tua esposa, seja grato pelos teus filhos, seja grato pelas aflições que vêm sobre a tua vida, seja grato por tudo, porque é isso que transforma a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Desculpa por eu ter me emocionado, ter gritado aqui mais uma vez, mas essa é a realidade. O sofrimento nos leva para perto de Cristo. Então, vamos parar de reclamar. Vamos parar de ser pessoas que como é que é? Murmuradores, né? Vamos parar de ser murmuradores, parar de murmurar. Ser o crente Wally, né? Que a gente diz. Não, você acho que... Bem, aqui quem está na live aqui é o Alcione, deve conhecer, a mãe deve conhecer. O Wally, né? Que era uma hiena que tinha no manda-chuva lá. Um desenho do manda-chuva, quando eu era pequeno eu via. Que ela dizia assim, ó dia... ó mês, ó semana, tudo ela reclamava. E nós somos iguais, estamos sempre reclamando das coisas que estão acontecendo na vida da gente, ao invés de agradecermos a Deus, como o salmista diz assim: obrigado, Senhor, por eu ter sofrido, porque esse sofrimento me trouxe para perto de Ti.
porque esse sofrimento me fez com que eu lesse mais a tua palavra e compreendesse mais ela, que eu fosse transformado por intermédio dela. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos cair na realidade de Deus, né? Para não acontecer como aconteceu com aqueles que eu falei, que lá no último dia a gente bate na porta de Cristo e Cristo diz assim, cara, não te conheço. Mas que nós possamos mudar de vida de verdade e mostrar para as pessoas o quão maravilhoso Cristo é. Amém? Vamos fazer uma oração e assim nós encerramos. Dilson, ora para nós aí. Não sei, tu quer falar alguma coisa antes? Fez uma menção de que parecia que ia falar alguma coisa. A gente não esquecer de orar pelo seu Alfredo, que pegou Covid lá no hospital, então além dos problemas de saúde dele, tem mais o Covid que ele tá tendo agora, a Marta também que tá com Covid, a Suzy, e orar pela família do teu colega que faleceu ontem, né, para que Deus console o coração. Ontem um rapaz que trabalhava comigo lá na Oi, acho que devia ter uns 30, 33, 35 anos, mais ou menos isso. Ele descobriu há 10 dias atrás que estava com câncer e morreu ontem. 10 dias. 10 dias, ele estava com câncer no cérebro, né? Um menino, 30 e poucos anos. Então se cuide, gente, se cuide. Façam exames periódicos. Mas eu não tenho, como é que é? Médico, assim, eu não, esqueci o nome, como é que é? Eu não tenho convênio, não tenho plano de saúde, mas vá no SUS, gente, vai no SUS lá, consulta. Mas a consulta, eu vou fazer um exame só daqui 6 meses, daqui 8 meses, mas vai fazer, entende? Se cuide. E outra coisa, o Covid, gente, ele tá muito forte de novo. Nós estamos, agora está tendo só 200 mortes por dia. Gente, é 200 mortes por dia, gente, 200 mortes por dia, sabe? A gente acha, é só 200, é lógico, para quem saiu de 4 mil, tá com 200 mortes, é só 200 mortes. Mas eu gostaria que você soubesse, lá na China, onde as pessoas colocam a culpa de onde veio o vírus, se morrer 20 pessoas num dia, eles param a China. Ninguém mais trabalha, se morrer 20 pessoas, no lugar que tem bilhões de... Não sei quantos tem, mas gente lá, eu acho que 1 bilhão de habitantes tem lá na China. Se morrer 20 pessoas, eles param a China com lockdown. Para nós tá morrendo 200 pessoas e a gente tá vivendo tranquilo aí. Normal. É normal, todo mundo se pegando aí no sábado de noite, né? Beijo, 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 beijo. Vamos lá, Dilson. Consegue Orar viagem. também pelo meu tio Geraldo, que tá na UPA lá na cidade dele, então quero pedir que orem por ele também. Amém. Pela Elaine, Pela Emanuele. E para que Deus abençoe todos nós, né? Por um rapaz aqui que está tentando dar um golpe na Dilson aqui, esqueci o nome dele. Pelo Tony. Tem um cara aí que tá... Não, o Tony é o filho da Dilson, não sabe? Então, é ele? Tá certo. Foi tu que deu o nome pro homem. Gente, ore para essas pessoas que estão querendo dar golpe aí, tá? Fique na paz. A Dilson vai orar aqui agora. Ore pelas pessoas que estão recebendo o golpe, né? Gente, sério, eles estão pedindo dinheiro pra Dilson aqui, eu peguei no pé do cara. Falei, cara, tu tinha que ver a tristeza que o cara quase me transformou um dinheiro pra mim aí, porque... Vai, Dilson, ora aí pra nós. Querido Deus, amado Pai, nós te pedimos, Senhor, que tu nos abençoe. Que tu, Senhor, tenha misericórdia de nós, que tu nos dê, Senhor, discernimento, sabedoria, para que nós possamos aprender cada vez mais a Tua Palavra, que nós coloquemos em prática tudo que nós aprendemos na Tua Palavra, Pai. Que nós preparemos o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma para o dia do encontro contigo, Senhor. Que nós estejamos com nossas vestes limpas, que esteja sem mancha, sem ruga, para que possamos agradar ao Teu coração, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada pedido, a cada nome que foi citado aqui nesta noite, Senhor. Que Tu haja, Senhor, conforme cada necessidade. Te pedimos, Pai, a Tua bênção sobre o Ministério Restaurar. Amém. Que seja feito, Senhor, tudo conforme a Tua vontade, Pai, nesse ministério. Que pessoas que entrem aqui, Senhor, venham buscar, Senhor, a verdadeira palavra, Pai, onde se prega, Senhor, a Tua verdade, o Teu amor, Senhor. Nós te pedimos a Tua graça e a Tua unção sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém. Fique na paz, que Deus abençoe. Domingo às 18 horas estamos aqui novamente falando a respeito de João capítulo 1. Nós estamos falando do versículo 15 ao versículo 19. Então, até domingo, se Deus quiser. Amém?